Vamos lá. 10 horas no sábado do dia 8 de junho, encerrando aqui o treino do pessoal da escolinha, né? Vieram aqui alguns cadetes do primeiro ano, estão punidos, outros do segundo ano, outros do terceiro, mas aí eu resolvi falar sobre fisiologia com os cadetes. Acredito que não tenham entendido nada que eu falei, mas aí vamos lá, utilidade pública. Pública para nós militares, tá certo? Então, passei para eles aqui esse quadro, para falar um pouco como trabalha o nosso corpo durante, né, qualquer atividade ali de corrida. Então, basicamente, eu costumo falar que nós temos dois limites, né, que é o limiar 1 e o limiar 2, tá certo? Então, antes do limiar 1 a gente tem uma zona, em cima do limiar a gente tem uma outra zona, entre o limiar 1 e o limiar 2 tem uma outra zona, no limiar 2 é uma outra zona e depois do limiar 2 a gente tem ali outras zonas. Então vocês já, né, quem já pratica atividade, corrida, deve lembrar, ou alguém sempre falou, né, para trabalhar na zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 5A, zona 5B, zona 5C. Aí eu vou tentar dar aqui uma resumida nessa questão aí das zonas e um pouco da fisiologia e de como o corpo trabalha durante a corrida, tá certo? Então, vamos trabalhar primeiro aqui, ó, antes do limiar 1, que é a nossa zona de TAF. Esse L1, essa linha aqui, é a nossa zona de TAF. Então, antes dessa zona, antes desse limiar, dessa linha, eu tenho uma zona que ela é totalmente confortável, né? Então, eu coloquei aqui, ó, zona de conforto. Então, é aquela corrida que você faz, que é uma corrida lúdica. Corrida em forma, é o aquecimento antes de iniciar uma atividade, né, de intervalado, uma atividade mais forte, tá certo? Então coloquei aqui o aquecimento. É aquela corridinha que quando termina a parte principal, que é um pouco mais forte, né, eu trabalho aqui volta calma, tá certo? É uma corrida regenerativa, onde se no dia anterior eu fiz um treinamento com uma intensidade maior, nesse treinamento aqui, no regenerativo, é onde eu vou recuperar, né, todo o meu organismo, todo o meu corpo, né, daquele esforço que eu fiz no dia anterior, né, para preparar ele para um treino no dia seguinte. Então é dentro dessa zona aqui. Então é uma zona que a gente chama a zona totalmente aeróbia, tá certo? É uma zona oxidativa, onde eu consigo ter bastante oxigênio para fornecer energia para durar durante a minha atividade. Então é um sistema, né, onde eu consigo respirar, onde eu consigo correr e conversar com o companheiro do lado. É uma zona totalmente confortável. É uma corrida sem compromisso. Eu coloco um fone no ouvido e vou escutando aquela música, tá certo? E é sem compromisso nenhum. É a corrida em forma, estou descendo ali da ala, ou indo para o parque. Então essa aqui é a minha corrida dentro dessa zona aqui de conforto. Então você consegue sustentar ela por 12 minutos, 15 minutos, 20, 30, 40, 50, né? Uma maratona, se você correr sempre nessa zona de conforto, nessa zona, tá certo? A gente chama de aeróbio, é uma zona ali bem confortável, tá certo? Então até coloquei ali, né, uma corrida de 12, 2, dependendo, 3, 4, dependendo de alguma prova que o camarada for fazer, até 9 horas. Uma marcha de 8 km, uma marcha de 12, 15, 16, 24 km, eu vou estar sempre nessa zona. Não é uma zona, né, de total esforço, é uma zona totalmente confortável, tá certo? Então, quanto mais eu vou correndo, né, nessa zona, mais fibra muscular de característica lenta, né, eu vou recrutando, eu vou ganhando, né, essa musculatura. Então eu até passei aqui para o pessoal aqui na escolinha, né, o camarada entrou ali na preparatória, ele não corria 3 km,
né? E aí com o tempo ele foi melhorando, foi para 4, 5 quilômetros, correndo naquele ritmo, né? Aquele passo lento, mas ele foi ganhando ali musculatura, foi ganhando condicionamento físico, né? Porque ele foi trabalhando dentro dessa zona. Ele saiu do 5, do 6º, foi para o 7º, 8º, 10 quilômetros, sempre correndo nessa zona, e aí eu vou estar estimulando essa fibra aqui de característica lenta, tá certo? Espero que o pessoal tenha entendido essa questão dessa zona aqui, antes dessa zona que a gente vai passar aqui, que é a zona que é o limiar, a zona do nosso TAF, tá certo? Então antes dela é a zona de total conforto, né? E aí vai lá a pergunta que o pessoal sempre faz: como que eu faço, capitão, será que o que é melhor, corrida longa ou corrida rápida? Pô, se você só correr de uma maneira longa e lenta, né, você vai deixar o seu corpo cada vez mais resistente para atividades longas, tá certo? Porém, você vai ficar lento, né? Você não vai ser rápido, você não vai ganhar ali força, velocidade e potência para uma atividade dentro da zona de TAF. Então, é importante trabalhar nessa zona. É importante, mas para melhorar isso aqui, o TAF de vocês, né, melhorar o VO2 máximo, essa zona aqui ela vai deixar a desejar, tá certo? Então, espero que tenha entendido essa questão aqui da zona aeróbia, zona de conforto, tá certo? E aí a gente parte aqui antes, né? Aí, ó, dentro dessa zona de conforto, essa zona aeróbia, eu consigo fazer, tá certo? Vários estímulos aqui. Vários trabalhos. Eu posso fazer um trabalho, né, confortável, regenerativo. Eu posso fazer um trabalho um pouco mais intenso, porém confortável. Eu posso fazer um trabalho, tá certo, um pouco mais forte, mas ainda confortável, tá certo? Tudo dentro dessa zona. Aí a única coisa que vai diferenciar vai ser o tempo da atividade e a quantidade de energia que eu ainda tenho para estar durando nessa atividade. Tá certo, pessoal? Então, saindo dessa zona aqui, aí a gente entra dentro dessa linha, que é o limiar 1. Eu chamo de limiar 1, tá certo? Algumas literaturas também chamam de... Tem ali o limiar 1, tá certo? Limiar ventilatório, limiar respiratório, tá certo? E aí a gente começa o quê? A trabalhar dentro do nosso VO2 máximo, que é o nosso ritmo de TAF, tá certo? Então o nosso ritmo de TAF tá dentro dessa linha 1 aqui, tá ok? Então eu tenho uma zona que ela deixa de ser confortável e passa a ser desconfortável, tá certo? Então provoca um certo desconforto. Por quê? Até aqui eu tenho oxigênio, tá certo? Para estar trabalhando, eu estou respirando de uma maneira aqui legal, eficiente, bacana. Aqui a produção de lactato, apesar de ser baixa, mas aí já começa a ter um pouco mais de produção de lactato. Então eu vou produzir um pouco mais de gás carbônico, um pouco mais de CO2, tá certo? E aí a minha questão da respiração ela começa a ficar mais deficiente. Eu preciso de respirar melhor, então eu preciso de mais oxigênio para estar, né, tirando um pouco da produção de CO2 que vai produzindo durante ali a minha corrida, tá certo? Então é uma zona de desconforto, é uma zona de TAF e eu estou trabalhando sempre em cima do meu VO2 máximo, tá certo? Então nada mais é do que essa linha aqui, nada mais é do que a zona onde eu devo realizar ali o meu TAF, tá certo, mocidade? Então, ó, a corrida ali que vai de 2 até 12 minutos, algumas literaturas falam ali até 8 minutos, tá certo? Mas aí, como o nosso TAF, o TAF de oficiais, né, o TAF na tropa, na verdade, não de oficiais, o TAF do militar, ele é com base, né, no teste de Cooper, no teste de 12 minutos, então eu decidi colocar, né, uma corrida ali entre 2 a 12 minutos dentro
desse VO2 máximo é o que a gente consegue sustentar ali, tá certo? Alguns indivíduos, vai ter um condicionamento melhor e aí vai fazer uma distância menor dentro desses 12 minutos, e vai ter indivíduo que vai estar com condicionamento físico, né, mais deficiente e vai acabar fazendo uma distância menor dentro desses 12 minutos. Mas o que eu estou querendo falar aqui para vocês, eu preciso determinar aqui o meu VO2 máximo para eu trabalhar em cima de uma velocidade, que a gente chama de velocidade de VO2 máximo, para que eu consiga, dentro dessa velocidade, trabalhar, né, o meu TAF sempre nesse limiar. Porque se eu diminuir, eu saio do meu limiar e eu retorno para essa zona aqui, que é uma zona de conforto, que é o que o corpo quer. O corpo ele quer o conforto, tá certo? Mas o TAF não é confortável. O TAF eu costumo falar DTA, é dor, tortura, agonia. DTA, aqui ó, dor, tortura, agonia. É você sentir dor, tá certo, durante a corrida inteira, durante o seu teste todo. Então eu preciso trabalhar em cima do VO2 máximo, em cima da minha velocidade de VO2 máximo, tá certo? Eu passei aqui para os cadetes, né, que a gente tem um trabalho, né, eu tenho lá o aplicativo, um programinha, que me informa, né, qual que é a velocidade de VO2 máximo a partir de um determinado teste de 3.000 metros. Então todos os cadetes, né, todos vocês fazem aqui o teste de 3.000 metros, que é o TAF do primeiro ano. Né? Tem o primeiro TAF que é 3.000 metros e tem o segundo TAF. E aí já no início do primeiro ano você já tem uma avaliação formativa, uma avaliação diagnóstica, que a gente consegue determinar qual que é o VO2 máximo de vocês, e aí em cima disso a gente trabalha na tabela de velocidade de VO2 máximo, tá certo? Que é realmente aquela zona que você precisa, né, estar durante todo o seu TAF. Aí o que acontece? Estava passando aqui o pessoal da escolinha. O pessoal me pergunta, né, capitão, o que é melhor para o TAF? Começar forte, começar fraco, terminar forte, começar forte, terminar fraco, começar forte, procurar terminar forte. O pessoal sempre fica me perguntando isso. Mas o bizu é o quê? É você fazer uma avaliação diagnóstica, um teste, e ver qual que é a sua velocidade. E você sempre trabalhar em cima da zona da sua velocidade. Tá certo? Se você fez 12 minutos, os 3.000 metros em 12 minutos, então o seu ritmo médio vai ser 4 minutos o quilômetro. Então se você começar o TAF para 3 minutos e 20, 3 minutos e 30, você saiu da zona, que é essa zona aqui de LMA1, e entrou nessa zona, que eu já passo para vocês, que é entre L1 e L2. E aí o que vai acontecer? Vai quebrar. Por quê? A produção de oxigênio ela vai ser maior, de CO2 ela vai ser maior que de oxigênio. A produção de lactato, a acidose, ela vai ser muito alta, né? Vai ter um desequilíbrio ali respiratório, um déficit de oxigênio, onde você vai precisar de mais oxigênio para limpar tudo isso aqui e equilibrar o CO2, ou seja, você entrou nessa zona, vai ter que sair dessa zona para vir para essa. Muito dificilmente você vai ficar nessa e vai vir para a anterior, que eu preciso de mais oxigênio. E aí o indivíduo que começa muito forte o teste do TAF, ele vai acabar o quê? Diminuindo o seu ritmo. E aí fisiologicamente o seu organismo vai ter todo esse trabalho de ter de aumentar a quantidade de oxigênio para tirar um pouco do CO2 e diminuir mais essa acidose, que é a queimação ali muscular. E aí quando você vai ver, perdeu tempo, que você começou 500 metros forte, e aí depois foi lá 500 metros, entrou na zona de conforto, e aí fechou ali 1 km. Aí você faz mais 1 km na zona de conforto, e aí você começa a se sentir bem, quando vai ver já está no terceiro e último quilômetro do TAF. Aí perdeu ali, né, o seu teste, e aí o seu resultado não foi tão eficiente como deveria ser. Vamos lá, voltando aqui. Então eu preciso estar trabalhando sempre em cima dessa zona, desse limiar, tá certo? Que é o limiar 1, que é o trabalho ali, né, que antecede o anaeróbio e passa ali o sistema aeróbio, tá certo? Então trabalhei aqui a minha zona aeróbia,
cheguei aqui no meu limiar. Então, a produção de lactato ela é baixa, oxigênio ele acaba sendo igual ao de CO2. Fazendo uma live aqui, cara, Instagram, que eu acabei de falar aí pra vocês. Foi bom o treino aí? Foi, senhor. Padrão, excelente. Deixa eu voltar aqui para não perder aqui o raciocínio. Pega aí o teu material e vai partir? Sim, senhor. Excelente, excelente. Mantém aí. Tá certo? Vamos voltar aqui. Então, o TAF é totalmente aqui, ó, zona de desconforto. É dor, tortura, agonia. Então, tô correndo, os níveis ali de oxigênio ele começa a diminuir, né? De CO2 começa a aumentar. Então, quando eu chego aqui numa equivalência de O2 e CO2, é onde realmente eu fico trabalhando aqui dentro dessa zona, tá certo? Então eu tenho que, durante o meu TAF, ficar sempre nesse limite aqui, ó. Eu não posso passar dele porque senão eu vou quebrar, e eu também não posso diminuir porque senão o meu resultado ele não vai ser a contento, tá certo? Então botem na cabeça de vocês que TAF é zona de desconforto. É toda hora dor, tortura e agonia. Eu tô sentindo dor toda hora, tá certo? Então, vamos começar a ter essa mentalidade aí que no TAF dói. Dói, não tem jeito. Então, se não tá sentindo dor e tá indo bem, é porque o seu condicionamento físico tá muito bom. Se tá sentindo muita dor, tá certo? E você não tá conseguindo mais sustentar, é porque você saiu dessa zona aqui. Tá certo? Então, durante o TAF de vocês, façam um aquecimento bom, fiquem nessa zona antes do L1, tá certo? E aí, faça alguns estímulos ali curtos, para que você possa ali recrutar a fibra que você vai utilizar no TAF, que é, querendo ou não, a fibra mais rápida, tá certo? Você vai aumentar a frequência cardíaca, vai levar mais oxigênio para a musculatura, tá certo? Aumentando a frequência cardíaca, você vai aumentar mais a quantidade de sangue, a quantidade de sangue não, né? Mas você vai aumentar, vai ter um fluxo maior sanguíneo que vai levar mais nutriente ali pro tecido muscular, tá certo? E com isso você vai nutrir ali o seu organismo e vai prepará-lo para iniciar ali o seu TAF, tá certo? Então faça um bom aquecimento, faça ali alguns estímulos de 30 segundos durante o seu aquecimento no ritmo de TAF, para dizer para o seu corpo que vai vir uma pancada, vai vir um estímulo forte, tá certo? E aí, não larguem muito forte no TAF. Procurem largar na zona. Então, no aquecimento, você já vai ter que ter realizado um estímulo na zona do TAF. Não adianta ficar só fazendo aquela corridinha michuruca de 10 minutos no aquecimento. Também não adianta ficar só alongando. O ideal para o aquecimento do TAF é você fazer uma corrida leve. Faça uma corrida leve com alguns estímulos de 20, 30 segundos no ritmo do TAF. Tem que fazer isso aí. E aí, durante o TAF, você já vai estar aquecido, o seu corpo ele já vai ter aquela resposta de que virá um ritmo forte, desconfortável, mas que você vai procurar sustentar esse ritmo aí por esses 12 minutos, se for o TAF, né, de 12 minutos, ou um TAF de 3.000 metros, um TAF de 4.000 metros, um TAF de 5.000 metros. Tá ok? Se eu trabalhar sempre nessa zona, esse meu VO2 máximo ele não vai melhorar a contento. Para isso eu preciso trabalhar nessa zona, tá certo aqui, que é a zona anaeróbia, tá certo? Onde eu trabalho aqui o glicogênio como fonte de fornecimento de energia, tá ok? É uma zona de total desconforto. Não tem conforto nenhum. Se a zona do TAF já é desconfortável, essa zona aqui ela vai ser total desconforto, tá certo? Então são tiros que duram ali entre 30 segundos até 2 minutos. Eu coloquei 2 minutos, mas aí um tiro de 1.000 metros ele cabe também dentro dessa zona, né? Então eu faço ali um tiro de 3 minutos e 50, um tiro de 4 minutos, né? Acima do ritmo de TAF. Então eu estou trabalhando nessa zona aqui. Então há uma alta produção de lactato, né, uma alta produção de acidose. O ritmo, você não consegue sustentar mais do que esses 3, 4 minutos, tá certo?
porque a produção de lactato, a produção de acidose, é o vulgo que o Cadete falou aqui, o urso abraçou. O urso abraçou, eu não consigo mais sustentar esse ritmo acima de 4 minutos. Então, teve essa produção aqui de ácido lático, né, da acidose, e aí eu preciso descansar ou fazer uma corrida recuperativa, que é nessa zona aqui, para que o meu sistema ele volte, né, a recuperar toda a energia, né, para que eu possa fazer um outro estímulo, né, no tempo ou na distância determinada aqui pelo meu treinador, tá certo? Então realizei aqui um tiro de 1000 metros, por exemplo, acima do ritmo de TAF, a produção de ácido lático ela foi grande, acidose, CO2 foi maior que oxigênio, eu preciso diminuir meu ritmo, né, então fiz uma corrida ali de 1000 metros, ou eu faço uma recuperação passiva, parado ali de 2, 1 minuto, 3 minutos, aí vai depender do objetivo do treino, ou eu faço uma corrida de 1, 2, 3 minutos de uma maneira mais recuperativa, onde eu vou restabelecer, né? Aqui o CO2 foi maior que o O2, aí eu preciso restabelecer, então eu volto para essa zona aqui, onde a produção de oxigênio ela tem que ser maior de CO2. Eu recupero para que no próximo tiro eu consiga bater aqui o meu objetivo. Tá certo, pessoal? Então, essa zona aqui é uma zona anaeróbia, tá certo? Eu saio do sistema aeróbio e entro no sistema anaeróbio, onde o glicogênio muscular vai estar me fornecendo energia para eu estar durando esse intervalo aqui de tempo. Eu coloquei 2 minutos, mas cabe aqui 4 minutos e 30, dependendo ali do treino ou da condição física ali do indivíduo, tá certo? Aí, então, tiros de 2 a 1.800 metros, tiro de 1,2 km, tiro de 1.500 metros, eu ainda consigo sustentar dentro dessa zona. Tá certo? É uma zona de total desconforto, como eu já falei. Tá certo? E aí, para que eu recupere, né, eu preciso diminuir o ritmo, né, tá certo? Para, né, o oxigênio entrar e melhorar ali a diminuir essa produção aqui de acidose. Tá certo, pessoal? E aí eu entro, terminando aqui já com vocês, eu aumentando mais ainda o meu ritmo dessa zona aqui, eu entro em outro limiar, né, que aí deixa de ser anaeróbio lático e a gente entra num anaeróbio alático, né? Eu coloquei até ali a zona da morte, né? Que é o máximo que você consegue fazer, tá certo? Durante ali um tiro inicial. Então, corridas que vai ali de 100 metros, 150 metros, 200 metros, eu coloquei ali até 30 segundos. Eu não coloquei aqui, né? Mas como eu coloquei aqui de 30 a 2 minutos, aqui vale, né, até 30 segundos. Então são aquele tiro de 100 metros, onde eu ainda tenho ali, eu começo a trabalhar um sistema de energia, que é o ATP-CP, o sistema da fosfocreatina, né? Então eu tenho ali a creatina suficiente para estar durando na ação, na minha atividade, até 10 segundos. Até 10 segundos, 8 segundos, depende, algumas literaturas falam 8 segundos, 10 segundos eu ainda estou com estoque de creatina ali para estar durando, né, nessa distância. Né, com 15, 20 segundos, esse estoque que era 100 começa a ser reduzido a 80, 30 segundos já bate ali 50%, porque aí já entra o glicogênio como fonte de fornecimento de energia, tá certo? Então aqui, ó, tiro de 100 a 200 metros. Tô na minha live aqui, vai interromper? Tô na live aqui no Instagram, pô. Terminou o treino? Terminou já? Aguarda aí, muito bom. Porra, atrapalhando aqui minha live. Deve ter um monte de gente aqui que tá nem olhando. Mas enfim, vai ficar gravado aqui. Confere aí, confere aí. Muito bom. Tô terminando aqui, peixe. Então, ó, tiro aqui de 100 a 200 metros, onde é o máximo que você vai conseguir fazer, porque passando isso, o seu organismo ele vai entrar numa produção muito grande de lactato. Então, é aquele tiro de 100, 200 metros que você faz máximo, tá certo? Porque se passou 200 metros, aí você já tem uma queda ali de rendimento. Só para citar aqui um exemplo, o pessoal que faz a prova no segundo ano de 400 metros. Então, eles começam, né? Tem ali a largada nos 100 metros,
a largada no zero, na verdade, aí ele passa 100 metros, ainda tá na velocidade muito forte, ainda tem com a produção ali da creatina tá trabalhando com uma energia, a produção de glicogênio ela começa a ser muito grande. E aí ele chega ali nos 200 metros, né, ainda forte. Né? Então eu vi aqui no TAF na semana retrasada, né, então o cadete ele chega ali com 28, 27 segundos, tá certo? Só que aí quando ele chega nessa curva, aí já é uma queda de ritmo. Então essa zona 1 aqui, ela começa a ser diminuída, essa zona após o L2, né, começa a ser diminuída. E aí quando ele chega ali na curva, há uma quebra, né? E aí ele tenta recuperar aqui na reta final dos 300 para concluir os 400 metros. E aí há uma descoordenação, né, da biomecânica da corrida dele, porque o músculo começa a não responder mais, a cabeça às vezes está boa, né, quase que não tem oxigênio, a respiração tá bem ofegante, mas a musculatura ela não sustenta mais, né? Então, o motivo aqui foi porque acabou os estoques aqui da creatina, o glicogênio tá trabalhando de uma maneira forte, mas houve uma produção muito grande aqui de acidose e de ácido lático. Então, o músculo ele inevitavelmente para, é fisiológico, né? Por mais que a cabeça queira chegar ali no final, ele acaba parando. Tá certo? Então, resumindo, antes de partir aqui para a conclusão, né? Para eu melhorar aqui o meu VO2 máximo, eu preciso estar trabalhando nessa zona aqui, na zona do L1, entre L1 e L2 e passando L2, para eu melhorar o meu VO2 máximo. Não adianta só correr longo. Não adianta só correr longo. Correr longo você vai estar recrutando essa fibra muscular de característica lenta, tá certo? Você vai estar recuperando o seu corpo, você vai estar trabalhando na zona totalmente de conforto, vai estar trabalhando na questão do oxigênio, vai ganhar ali um pouco mais de mitocôndria, e aí não vou entrar muito no detalhe aqui fisiológico, já que está sendo detalhe até demais, está sendo técnico até demais que eu estou explicando aqui. Mas o pessoal da escolinha aqui entendeu. Para eu melhorar o meu VO2 máximo, não tem jeito, eu tenho que fazer intervalado. Então, se o meu TAF é sempre correr dentro do meu VO2 máximo, ou da minha velocidade de VO2 máximo, não adianta eu só correr longo. Não adianta correr longo. Aí o pessoal fica questionando, capitão, o que é melhor, correr longo ou fazer intervalado? Pô, se eu preciso melhorar o meu VO2 máximo, a forma mais eficiente de melhorar o meu VO2 máximo é fazendo intervalado ou corridas acima do meu VO2 máximo. Então tem que começar a botar na cabeça, né, o pessoal que não gosta, que só quer o conforto, né? Então pro teste, pro TAF, é aqui, ó, é DTA, é dor, tortura, agonia. É treinar intervalado, é fazer tiro de 200 metros, fazer tiro de 100 metros, fazer tiro de 300, 400, 800, fazer intervalado de 1000 metros, é correr os 3.000, 4.000, 5.000 dentro da velocidade de VO2 máximo, é fazer tiros de 2.000 metros, tiros de 1.500 metros. Não tem fórmula do bolo, é treinar e treinar com dor, tortura, agonia, tá certo? Para melhorar o meu VO2 máximo, tá certo? Aí um questionamento não, né? Mas uma coisa que foi abordada na semana passada quando eu fui em visita, né, à nossa escola preparatória, e eu falei aqui pro pessoal da escolinha, né, que antigamente, né, não se tinha tanta preocupação assim com o TAF, né? Então tinha muita corrida em forma, né, as atividades eram mais lúdicas e etc, etc, etc. Tá certo? Só que na realidade de vocês, tá certo? Viu, Peixe? Na realidade de vocês, tu tá escutando, né, que eu tô falando aqui? O pessoal do Instagram aqui também tá escutando. Vai ficar gravado aqui, não sei se o pessoal vai ter o saco de ver depois. Mas na realidade de vocês, tá certo? Tu entendeu o que eu falei aqui, né? Que muitas pessoas, né, o pessoal mais antigo fala que antigamente o TFM, o TAF, TFM, né? Era corrida em forma, pô, é você correr com o pelotão, tal, cantando canções vibrantes, pô, isso é padrão. A gente tem que manter isso, não vai morrer e não se deve morrer muito. Eu defendo que a gente tem que correr em forma, pelotão, tal, para trabalhar a questão do espírito de corpo, né, a questão da liderança, né, a questão de comunicação, comandante subordinado, subordinado comandante, o respeito que você vai ter pelo seu subordinado e o que o seu subordinado vai ter com você,
É importante que nós mantenhamos o nosso condicionamento físico para que o nosso subordinado, né, veja que o nosso comandante de pelotão, o nosso comandante, ele tenha, né, o preparo físico mínimo para estar liderando ali a sua fração. A gente tem que ser exemplo para o nosso subordinado, tá certo? Mas, voltando aqui, o pessoal fala, né, não, mas era corrida e forma, corrida lúdica, corrida, etc, etc, etc. Mas na realidade nossa aqui é teste, pô. O teste, os índices estão aí, a gente tem que bater o índice, não tem jeito, tá certo? Então, eu falei pro pessoal, né, que não é só o fator da corrida lúdica, né? Esse VO2 máximo aqui, a correr dentro dessa zona, ela não vai servir somente para a questão do TAF e a melhora do desempenho, né? Vai melhorar o quê? A questão da saúde e da qualidade de vida também. Tá certo? É nessa zona aqui que eu começo a trabalhar força, potência, tá certo? E aí, com o passar do tempo, né, eu falei, pessoal, o camarada chega na minha idade de 30, 32 anos, a primeira coisa que começa a perder é a capacidade de força. A gente vai ficando mais resistente. Tá certo? Será que dá pra fazer aqui olhando pra mim agora? Pra minha cara, pronto. Então, agora ficou bom, viu? O pessoal vai ficar vendo essa cara feia aqui do engenheiro. Tá certo? Então, vira ali a tabela, já deu para dar uma copiada. Então, a questão da atividade lúdica, né? Ela é super eficiente. Não condeno, a gente tem que tá trabalhando dentro dessas zonas aqui. A gente não pode sair dessas zonas. Tá certo? O ideal é o quê? O corpo ele sempre quer o conforto, né? Então isso aqui é bom demais correr aqui, pô. É bom, mas para melhorar a questão física, a questão da saúde, eu preciso trabalhar também nessa zona aqui. Eu preciso provocar um desconforto no meu organismo. Vai melhorar a questão de hormônios, vai melhorar a questão da minha frequência cardíaca em repouso, meu coração vai trabalhar muito menos, tá certo? No repouso, o batimento taxa basal ali vai estar muito mais baixa quando eu termino um treinamento intervalado, tá certo? E aí eu vou pro meu repouso, lá pro meu descanso, no meu lar, o descanso ele vai ser muito maior, o meu coração vai trabalhar de uma maneira, tá certo? Muito mais eficiente, mais tranquila e mais relaxada, tá certo? Fora isso, o treinamento intervalado, hoje em dia, a literatura, ela tem mostrado que tem sido mais eficiente, até mesmo na questão da redução do peso, né, na redução ali na queima da gordura, tá certo? O intervalado ele tem sido mais eficiente. Não que a corrida longa, lúdica, confortável, né, não venha também diminuir ali os níveis ali de gordura, tá certo? Mas o intervalado ele tem se mostrado mais eficiente, tá certo, moçada? Então a gente tem que fazer intervalado, tem que sentir dor, tem que correr acima do VO2 máximo. Se o teste de 12 minutos é uma corrida totalmente desconfortável, uma corrida que provoca ali dor, mas eu consigo sustentar até o término ali do TAF, né? O intervalado ele vai doer mais ainda, e tem que doer, né? Então passo aí para os meus atletas do triatlon, né? Eu falo lá a quarta lei do Guerra na Selva. Sabe qual é a quarta lei do Guerra na Selva? Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se. Que, porra, tá doendo, aí o camarada fica se queixando toda hora. Porra, tá doendo. Ah, minha respiração tá assim. Ah, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Meu irmão, corre, tá com dor, mantém correndo. Não tem o que ficar se queixando, não, né? Só que aí eu preciso correr ali o meu teste de 3.000 metros, de 4.000 metros. Aí vai mantendo aqui ainda na lei a quarta lei do Guerra na Selva, né? Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se e seja moderado, né, em suas necessidades. Quando eu falo essa moderação é o quê? Eu não posso sair dessa zona. Então eu estou aqui, zona do TAF. Seja moderado em suas necessidades. A minha necessidade é chegar nos meus 3.000 metros, nos meus 4.000 metros, nos meus 5.000 metros, que são as corridas que vocês têm aqui, tá certo? Eu tenho que ser moderado. Então eu sei que se eu subir, aumentar o meu ritmo, eu vou entrar nessa zona aqui. Se eu entrar nessa zona, eu vou quebrar. Depois que tu vê a live, que tu não tá entendendo nada agora, que tu chegou agora. Se eu aumentar o meu ritmo, eu vou entrar nessa zona, eu vou quebrar.
Se eu diminuir, eu vou para essa zona aqui. Então, para eu me recuperar, para voltar para meu ritmo de TAF, eu vou ter perdido tempo. Então, eu tenho que ser moderado. Então, pô, capitão, qual que é o melhor? Eu começo forte, termino fraco. Começo fraco, termino forte. Começo forte, tento o meu máximo. Não, eu tenho que estar na minha zona. Para isso que a gente faz avaliação diagnóstica, avaliação formativa, né? Faz os testes antes dos TAFs para ver como é que está o desempenho. Então, durante o treinamento, a gente bate muito, intervalado. Intervalado anaeróbio alático, intervalado anaeróbio lático, corridas em cima dentro do VO2. Faz também as corridas lúdicas aqui também. Vocês têm a corrida confortável, tá certo? Faz. Mas a gente bate isso aqui, essas zonas aqui, né, do limiar 2 aqui, anaeróbio elástico, bate aqui na zona do limiar anaeróbio para melhorar isso aqui. Isso aqui, correr, tiro de 200, 800 metros, tiro de 200 metros, vai melhorar o meu VO2 máximo. Vai melhorar o meu VO2 máximo. Por isso que a cada 3 semanas, 1 mês, 4 semanas, eu tenho que fazer o teste de VO2 máximo, o teste de 12 minutos, o meu TAF, para ver se eu estou melhorando o meu rendimento. Opa, não melhorei o rendimento, vou ter que voltar, trabalhar dentro das zonas, trabalhar forte. Tá dando para entender aí? Tá certo? Porque aqui não vai fazer eu melhorar o VO2 máximo. Aqui vai. Então é dor, tortura, agonia. Eu tenho que fazer intervalado. Então converse com o seu orientador de ano, converse com o seu preparador físico, tá certo? Que aí ele vai bolar um plano de treinamento físico semanal, mensal, vai fazer toda a periodização, planejamento anual, tá certo? Para que você atinja a sua meta durante aqui o seu TAF, né? Eu tenho, né? Palmas para o Treino, tem alguns seguidores aí que estão estudando, alunos ainda, candidatos, alunos de colégio militar, fazendo cursinho e tudo mais. Então, desde já, comece a trabalhar aqui, trabalhar nessa zona, fazer corridas de 200 metros. Se não está com condicionamento físico bom, corro 200 metros, caminho 200, corro 100, caminho 100. Né? Eu tenho os alunos lá da Exaol que eu fiz um treino essa semana, que era corrida de 15 segundos forte, 15 fraco, 30 forte, 30 fraco. A cada 15 segundos aumentando até 3 minutos. Né? Então 15 forte, 15 fraco, 30 forte, 30 fraco, 45 forte, 45 fraco. Até chegar a 3 minutos forte, 3 minutos fraco. Né? Para trabalhar nas zonas fortes, zona fraca. Tá certo? Trabalhar o meu sistema do glicogênio, sistema oxidativo, trabalhar na zona de total desconforto, zona da morte, com a zona de conforto. Você agora acabou de fazer um treino como zona de TAF com zona de conforto. Confere, os 400 metros estava desconfortável, estava no ritmo de TAF. Os 300 metros estava como? Na ritmo de conforto, onde você caminhou ou correu leve. Tá certo? Então, eu tenho que estar batendo sempre as minhas zonas, tá certo? Então, o corpo, ele trabalha com estímulo, né? O corpo, ele não sabe o que é 200 metros, o corpo, ele não sabe o que é 800 metros. O corpo, ele trabalha com o quê? Com forte e fraco, forte, moderado, fraco. Tá certo, pessoal? Então, comece a botar aí na cabeça de vocês, né, que é interessante, né, treinar da maneira confortável, treinar da maneira desconfortável, treinar da maneira máxima. Treinar com dor, tortura, agonia, no bom sentido, não é dor muscular, é a dor, né, de que, pô, tá correndo e tá provocando desconforto, tá certo? Às vezes pulmonar, respiratório, por vezes dor muscular no sentido de produção do lactato ter sido, né, aumentada. Né? Começou a sentir dor articular, dor na canela, aí não, aí essa dor aí, tá certo? Precisa ser melhor revista. Aí o camarada ele para a sua atividade, aí fala com seu superior que está sentindo dor, e aí vai na visita médica, fala lá com um ortopedista, médico e tudo mais, anti-inflamatório e gelo. Tá certo? E aí, para terminar, agora sim eu vou concluir. TAF. Comecei o meu aquecimento, fiz o aquecimento, aí olha o bizu, viu, peixe? Bizu, comecei meu aquecimento. Eu falei na palestra lá no início do ano. Tem lá o protocolo, que eu peguei até do Jack Daniels, que é um livro lá que fala lá a fórmula de corrida. Ele tem vários protocolos de aquecimento. Eu gosto muito do seguinte protocolo. 5 minutos de corrida leve, né, onde o meu corpo ele sai daquela zona total de repouso. Eu consigo
começa a correr. Faço ali 5 tiros de 30 segundos no ritmo de TAF. Às vezes até um desses tiros de 30, 20 segundos eu saio até do ritmo de TAF e entro nesse ritmo aqui, porque eu sei que eu consegui acordar a minha fibra muscular rápida, tá certo? Coloquei lenta aqui, mas aqui tem a fibra muscular rápida, tá certo? Porque é a fibra muscular que eu vou utilizar no meu TAF. Basicamente é ela aqui, a fibra muscular rápida. Tá certo? Então aí eu faço um aquecimento aqui dentro dessa zona, 5 minutos. Eu tenho só 10 minutos, né? Geralmente eu passo para vocês, agora, a partir de agora, vocês terão 10 minutos de aquecimento. Aí o que é que o camarada faz? Começa a alongar, começa a sentar, conversar, aí caminha, aí vai no banheiro, aí volta. Opa, falta 1 minuto, aí começa a fazer o quê? Polichinelo, fazer aqueles skip, corrida estacionária, né? Antes de tá. Aí, tudo errado, tudo errado. Aí eu tô pagando o bizu agora aqui, na live, no Instagram, ao vivo. Palmas para o treino. Aí eu começo 5 minutos de aquecimento. Aí eu faço ali 5 estímulos ali de 30 segundos no ritmo do TAF. 30 segundos, dentro desses 5 de 30 segundos, eu saio da minha zona aqui de TAF. Um deles é que eu bato aqui a zona aqui de total desconforto. E aí aumentei minha frequência cardíaca, levei oxigênio para o meu tecido muscular. Aumentando a frequência cardíaca, aumenta, né, a pulsação, vai aumentar o fluxo sanguíneo, que vai levar mais nutriente para o músculo, tá certo? Fazendo os estímulos, eu tô falando para a minha musculatura, no aquecimento, os 5 minutos leve, que era musculatura lenta, e aí eu faço os estímulos de 30 segundos, eu tô acordando a musculatura de característica rápida, né? Então, tô preparando o corpo, ó, prepara que vai vir porrada. Prepara que vai vir um teste aqui de 12, de 3 mil metros, de 4, 5 mil metros, 400 metros. Então tem que fazer o aquecimento e preparar o meu corpo no aquecimento e dizer para ele, ó, vai vir um teste. Aí o maior medo do pessoal do aquecimento qual é? Ah, tô dando 10 minutos de aquecimento para um TAF que vai durar 12 minutos. Aí o pessoal acha que vai gastar energia, né, antes do TAF. Tá certo? Só que esquece desses detalhes aí fisiológicos. Tá certo? Que é o quê? Aumentar a frequência cardíaca gradualmente, levar mais oxigênio, levar mais nutrientes de uma forma progressiva, natural, acordar a fibra que vai ser utilizada durante aqui o meu TAF. Só que o pessoal é kibe, não aquece, aí o que é que acontece? Largada do TAF. Aí tá lá cadete X. Ele sabe que durante a AD, ele sempre fez para 14 minutos. Ou seja, uma média ali de 4 minutos e 30. Estou carteando aqui. Uma média de 4 minutos e 30 o meu TAF. E aí ele vê que os primeiros estão largando forte. Aí o primeiro largou para 3 minutos e 30. Só que o meu VO2 máxima, minha velocidade de VO2 máxima, ela tá ali para 4 minutos e 20, 4 minutos e 30. E aí o cadete, o indivíduo, ele quer acompanhar o camarada que ele está lá na frente. Só que o camarada que está lá na frente, ele começou para 3 minutos e 30. 3 minutos e 30, para esse camarada que é 4 e 30, a velocidade de VO2 máximo dele, ele entrou nessa zona. Aí o que, é que vai acontecer? Ele vai quebrar, porque a produção de ácido lático ela vai ser muito grande, CO2 vai estar maior que O2, ele vai ficar muito ofegante, ele vai ter que diminuir o ritmo dele, ele vai voltar para essa zona aqui, e aí, voltando para essa zona, ele vai dar uma limpada no organismo dele, só para depois ele iniciar essa zona, que é a zona de limiar 1. Deu para entender aí? Aí qual que é o bizu? É você correr sempre na sua zona de TAF. Então na diagnóstica que você faz, eu fiz 12 minutos, fiz lá a minha prova de 3 mil metros. Fiz para 12 minutos. Então o seu ritmo médio vai ser 4 minutos o km. Então você tem que começar para 4 minutos o km. Se começar para 3,40, 3,50, ficou muito ofegante, começou a sentir muita dor e viu que não vai mais sustentar, não adianta começar para 3,40. Comece na sua zona, tá certo? Pulo do gato agora. Cheguei ali nos meus 10 minutos de TAF. E aí eu treinei. Eu sei que até 2 minutos eu consigo sustentar o meu sistema anaeróbio. Consigo sustentar, tá certo? Aqui tu não vai entender não, porque eu não falei isso.
Tá certo? Então, até 10 minutos eu estou sustentando aqui. Eu sei que 12 minutos eu sustento o ritmo que eu estou agora. Eu estou com o sentimento de que está doendo, mas eu consigo sustentar durante 12 minutos. Quando eu chego 10 minutos, opa, tá confortável, tá desconfortável, tá doendo. Mas eu consigo aumentar um pouco mais o meu ritmo e chegar aqui nos 2 minutos. Nesses 2 minutos dessa outra zona, tá certo? Né, que aí é mais ou menos aquele sprint final, tá certo? Então comecem a treinar 10 minutos na zona de VO2 máximo, para que você tenha ali uma gordurinha de 2 minutos, 1 minuto e 30, 1 minuto, tá certo? Para dar aquele gás final, tá? Aí, ó, levando aqui para nosso campo de instrução. Eu tô vindo ali pela Transequina, cheguei ali na ponte, etc, 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 entrei aqui na região de ppm. Quando chega mais ou menos aqui no Lepá da ppm ou no aviãozinho, tá certo? Eu tenho mais ou menos ali 1 minuto e 30, 2 minutos até chegar na minha chegada aqui final. Até o meu término final aqui, o meu término, né, do TAF, que é ali na região de Bebedouro. Então qual que é o bizu? Eu vou, faço a minha corrida totalmente desconfortável, o meu TAF. Quando eu chegar mais ou menos nessa altura entre o avião e o Lepá da ppm, aí eu aumento mais ainda o meu ritmo. Porque eu tô no meu VO2 máximo, mas eu consigo ainda sustentar 1 minuto e 30, 1 minuto, tá certo? Do meu glicogênio, do meu sistema anaeróbio aqui. Só que a maioria faz o quê? Chega ali por volta ali da distância ali da academia, né, ou do ginásio ali do Mangrulho, e aí aumenta o ritmo ali, né? Só que aí aumentando o ritmo ali, eu ainda vou ter tido uma gordurinha a mais para queimar. Então qual que é o bizu? Comece a treinar no ritmo de TAF, fazendo AF, AD, e aumente o ritmo aqui e veja o máximo que você consegue correr até chegar no final ali do seu teste. Deu para entender aí? Não queira aumentar só quando chegar na última curva. Aumente, né, na penúltima curva. Viu que melhorou na penúltima curva? Puxa ali mais uns 100 metros, tá certo? E aí vai puxando. Tem várias diagnósticas, várias corridas que eu coloco lá na planilha, principalmente lá do primeiro ano. Tá certo, pessoal? Então, concluindo, trabalhem sempre em todas as zonas, tá certo? Aqueçam bem antes de qualquer teste que vocês façam. No teste, procurem não sair dessa zona, tá certo? E aí, se for sair da zona, deixa para sair no final, não deixa para iniciar, né, muito forte, deixa para sair no final, faltando ali 300 metros ali, aí você aumenta mais ainda, que aí você vai ter uma gordurinha a mais para queimar dentro dessa zona aqui, que é a zona de total desconforto. Tá certo? Acho que fechou. Bom treino aí a todos. Tamo junto. Encerrei. Alguém fez alguma pergunta aqui, cara? Ó, capitão, e quais seriam as zonas de corrida entre L1 e L2 e depois de L2? Seria Z4, Z5. Muito bom a pergunta aqui. Depois eu mando para ele a pergunta. Ok. Toda. Qual é? Fechou, peixe?